Paz, paz do Senhor, amados. Aqui quem vos fala é o irmão Elavô, com muito prazer àqueles que não me conhecem. Estamos aqui mais uma vez a fim de nós fazermos nossos vídeos, ok? Trago um tema aos irmãos. É um tema que eu já poderia trazer faz tempo, mas pela graça do Senhor estamos aqui. Vamos falar a respeito desse assunto. Vamos falar a respeito do planeamento. É isso mesmo. Se na verdade o planeamento agrada a Deus ou não, é pecado ou não. De começar a salientar de que quando tu apanhas pica, tomas pílulas, usa preservativo, este tipo de prática não agrada a Deus, é pecado autêntico. Não há uma doutrina como tal na Bíblia a respeito, que fala a respeito desses assuntos, mas temos aqui alguns trechos bíblicos que vão nos conduzir para compreendermos se na verdade este assunto é mesmo pecado ou não. E vamos aqui aprender o tipo de planeamento na visão de Deus, ok? Que lhe agrada. Estamos juntos? Vamos aqui começar primeiramente com Isaías. Isaías 66, no seu versículo 9. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? É Deus perguntando isso. Deus que abre a madre. Será que quando eu abrir a madre, fazer com que a mulher possa conceber, será que eu sou capaz de fechá-la novamente? Ok? E muita gente dizem que sim, apanhando picas, tomando pílulas para assim impedirem a fecundação. Isso é pecado autêntico. Quem apanha pica, quem toma as pílulas para evitar a gravidez e aquele que matou a pessoa já formada é igual. Porque em Jeremias 1, no seu versículo 5, a palavra de Deus nos diz que antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci e te dei as nações como profeta, antes que tu saísses no ventre da sua mãe. Então Deus é que forma o homem, Deus é que forma o ser dentro do ventre da sua mãe. Agora, quando tu tomares pílulas, apanhar pica, tu estarás a contradizer ou estarás contra a vontade de Deus, porque Deus, todos os que nascem é com vontade de Deus, não há coisas por acaso, todos nós que nascemos, que viemos cá por terra, é pela vontade de Deus, viemos cumprir uma missão, ok? É muitos servos de Deus que morrem, então a vontade de Deus é que a sua obra avance, porque existem pastores a morrer, existem evangelistas, existem apóstolos, existem bispos, existem servos de Deus a morrer. Então, Deus, na visão de Deus, Deus não quer que a sua obra fique parada, Deus não quer que as pessoas parem de falar a respeito do reino. Por isso que a gente nasce para dar continuidade, para darmos avanço a respeito do reino de Deus. Por isso que a gente nasce. Então ninguém nasce na terra por acaso. Todos nós viemos cá na terra para cumprir missão. É da vontade de Deus que a gente nasça cá na terra para cumprir a missão. Para referir agora aos homens, aos que usam preservativo, aos que se masturbam, todos esses, aos que matam pessoas já formadas, todos esses o pecado é igual, ok? Nós estamos a ver que há irmãs em Cristo, cantam no coro, são cristãs, fervorosas, mas fazem planeamento, usam pílulas, apanham picas. Salientamos mais a respeito daqueles que são masturbadores e se esquecemos desse outro lado, quer saber que vocês estão a cometer um erro gravíssimo, vocês estão a ocultar ou estão a impedir a vontade de Deus. Isso não é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que as pessoas nasçam para darem avanço à sua obra na terra, ok? Vocês estão a cometer um erro gravíssimo e muita gente será surpreendida no inferno, porque estão dentro da igreja, cantam no coro, são cristãs fervorosas, mas fazem uso do planeamento, fazem o uso das pílulas, das picas, usam preservativo. Isso é erro, isso é pecado. E em Gênesis 38, no seu versículo 7 a 10, nós conhecemos a história de Er, Onan e Tamar. Depois da morte de Er, Judá deu a mulher de Er a Onan para possuí-la, mas Onan não fazia ou não introduzia o sêmen a Tamar. Por isso que a Bíblia nos refere de que Deus o matou por causa disso, porque ele desperdiçava o sêmen, porque o desagradou por causa dessa prática, ok? Estamos aqui diante das pessoas que são masturbadores, mas também aqueles que usam preservativo. O pecado é igual, estamos juntos. O uso do preservativo não agrada a Deus porque tu estás a impedir
a fecundação, tu estás a impedir a reprodução dos seres na terra, porque Deus, é da vontade de Deus que as pessoas tenham filhos na terra, é da vontade de Deus que as pessoas nasçam, ok? Quando você impede isso, tu estarás a impedir a vontade de Deus para dar continuidade, para dar avanço à sua obra, porque quando tu estiveres a fazer isso, tu não sabes se na verdade o que poderia nascer é um servo de Deus, é o pastor, é um apóstolo, é bispo, é evangelista, é um mestre, um ser, um homem que poderia vir dar avanço na obra de Deus e tu estás a impedir com que isso aconteça. Aquele que usa o preservativo, tanto faz homem ou mulher, aquele que usa a pílula, aquele que apanha a pica e aquele que tirou vida da pessoa já formada, o pecado é igual aos seus assassinos. Na visão de Deus, a mensagem é para os que têm espírito. Porque a própria mensagem, porque a própria palavra nos explica em Romanos 8, no seu versículo 16, que o mesmo espírito que nos revela de que nós somos filhos de Deus, é o mesmo espírito também que pode vos revelar. Porque no livro de João 7, no seu versículo 17, Jesus falando de que se alguém procurar buscar a vontade de Deus, há de saber se essa doutrina é minha ou é de Deus. Eu sei que muitos vão falar que isso é mentira. Não estou a falar para os que não são regenerados. Essa mensagem não é para aqueles que não são espirituais, ok? No livro de 1 de Coríntios, no seu capítulo 2, nos seus versículos 14 a 15, a Bíblia nos diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque lhe parece loucura e não pode compreendê-la porque são discernidas espiritualmente, mas o homem espiritual examina tudo. Essa mensagem é para os que são espirituais, é para aqueles que são regenerados, é para aqueles que têm o Espírito de Deus para examinar, porque em Eclesiastes 7, no seu versículo 13, a palavra de Deus nos diz: atenta para a obra de Deus, quem poderá endireitar o que Deus entortou? Então Deus fez com que as pessoas possam nascer, fez uma mulher fértil, e tu tomas pílulas, apanhas pica para reter essa fertilidade, ok? Então tu estarás a ensinar a Deus de que o que ele fez é errado, estarás a endireitar o que ele fez torto, é isso? Isto é o ensino que vocês têm dado a Deus. Isso é erro, isso é pecado, isso não é a vontade de Deus, isso é contra a sua vontade. Mas tu que estás a ouvir essa mensagem, tu já não és inocente. Porque em Êxodo 34, no seu versículo 7, diz que Deus não terá por inocente o culpado. Antes tu não sabias, se ainda não sabias, agora estás a saber. E naquele dia não has de dizer de que não ouvi na terra. Se tu se continuares com essa prática, isso não é meu problema, ok? Esperemos então no julgamento divino. Mas uma coisa eu vos digo, quantas são as probabilidades de uma mulher ficar grávida por mês? Uma. Depois daquele período que nós conhecemos, a mulher tende a ficar grávida ou está pronta para ficar grávida, ok? E quando tu impedes isso, quando você apanha as picas de 6 meses, como a mulher tem uma probabilidade de ficar grávida por mês uma vez, ok? Então, quando tu apanhas uma pica de 6 meses, fica a saber que você tirou gravidez de 6 séries. Okay? Aquele que usa também preservativo, se naquele contexto a mulher tem como se engravidar e você usar preservativo, fica a saber que você também tirou uma gravidez, mataste uma pessoa. Se fizeres isso, se isso acontecer, suceder isso 4, 5, 6 vezes, fica a saber que também são os números dos seres que você matou, ok? Pode se escandalizar, isso é normal, mas no dia do julgamento tu irás de ouvir isso, ok? Quando serás julgado. O único planeamento aceite na visão de Deus é o uso natural, é o planeamento natural, é a não penetração no momento que tu achas que há probabilidade da mulher se engravidar. É o uso da abstinência. Este é o único planeamento na visão de Deus. Agora, muitos vão querer perguntar, e agora? Eu que já tenho muitos filhos, e agora? Eu que ainda não quero mais nascer. Versos 5 no seu versículo 15, ok? A água da tua própria cisterna e as correntes do teu poço. Então, os filhos são mesmo teus, tu não podes fazer nada, estamos juntos?
Única coisa que tu tens que fazer é pedir intervenção divina, porque nosso Deus, a palavra de Deus está a dizer em Isaías 59 no seu versículo 1, que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir. Então vou deixar aqui alguns capítulos bíblicos para refletir, ok? Caso assim achares de que há muitos filhos, caso notares de que já não queres nascer, já não queres ter filhos, Deus fala, amado. Isso é falta de fé. Deus fala, Deus se comunica com as pessoas, ok? Porque quando você começa a tomar as decisões impróprias, começas a tomar o seu próprio posicionamento, isso é grave. Colocar Deus de lado, isso é gravíssimo, porque nosso Deus é para conversar mesmo com Ele. Ok? Deus é um Deus que ouve, é um Deus que fala. É para qualquer tipo de problema que tu tiveres, fala com Deus. Estamos juntos? Vou deixar aqui alguns capítulos bíblicos para refletir de que quando isso acontecer, fala com Deus, ok? Não usa pílulas, não apanha pica, não use preservativo, não faz coisa nenhuma. Fale com Deus, porque o próprio Deus que te dá filhos é o próprio Deus também que pode não te dar filhos. Amém? Tiago 1, no seu versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberdade, dá liberalmente, e nada lhes improspera e ser-lhe-á concedida. Ok? Quando tu precisares de ajuda, precisas de sabedoria para tratar um determinado assunto, peça a Deus. Lucas 18, no seu versículo 27. Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então, tudo para Deus é possível. E ele responde: o que é impossível para ti, para Deus é possível. Então, fale com ele. Já não queres nascer, já não queres ter filho, fale com Deus. Porque o mesmo Deus que te deu os filhos, que dá os filhos, também é o mesmo Deus que pode reter os mesmos filhos, não te dar mais filhos, amado. Muitos vão se escandalizar, isso não é meu problema. Eu só estou aqui a passar a mensagem. Ok? Agora, cabe se tu aceitas ou não. E essa mensagem também é para os que são espirituais. Se você não é espiritual, é problema seu, amém? Então, a mensagem ficou, ok? Então, fique ligado. Estamos juntos, amém, amém. Deus abençoe. Shalom.